Edsuki postou 2 recortes interessantes, porque quando alguém de direita fala, ninguém leva a sério. Ah, e você fala isso porque você é torcedor, porque você gosta de Bolsonaro, porque é disso, porque é daquilo outro. Pois bem, um é do Lavareda, do IPESP, se não estou enganado, e o outro aqui é o Garman, que é o diretor da Eurásia. A Edsuki fala, né, depois de voltas aqui e ali, o ponto é o seguinte, devemos levar essa candidatura a sério. Qual? A do Flávio. Está evidente que Flávio Bolsonaro está sendo um incômodo, tal qual o Jair. E ainda assim querem colocá-lo como parte do sistema, bicho. É surreal. Vamos aqui ouvir. Vamos à parte da pergunta dessa imagem. A candidatura de Flávio Bolsonaro a resposta é sim, mesmo que existe especulação em Brasília que argumenta o contrário. Mas as lideranças do Congresso foram pegas de surpresa com esse anúncio e enxergam o anúncio e a candidatura de Flávio Bolsonaro como uma jogada de pressionar o Congresso para aprovar o projeto de anistia ou até mesmo o projeto de dosimetria que já passou pela Câmara dos Deputados. Mas é importante lembrar que sempre era difícil antecipar a escolha do ex-presidente, porque ele realmente estava entre a cruz e a espada. De um lado, o ex-presidente reconhece que talvez o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seja mais competitivo. Ao mesmo tempo, ele sempre temia, com a possibilidade do governador ser eleito, dar um indulto presidencial, aonde o Supremo Tribunal Federal provavelmente deve vetar, argumentando que é inconstitucional dar um indulto para um crime contra a democracia, e logo o ex-presidente ficaria na prisão, com o capital político declinando, e apodrecendo um presidente que realmente não estaria comprometido de tirá-lo da prisão depois de eleito. Logo, a escolha de Flávio Bolsonaro parece que tem uma raiz que vai além de uma negociação tática de deputados. Agora, isso significa que a candidatura do Flávio finalmente vai as últimas consequências, aí eu diria que depende muito das pesquisas. Tanto o ex-presidente quanto o Flávio Bolsonaro vão estar olhando se ele possa recuperar e melhorar sua posição nas pesquisas e se mostrar eleitoralmente viável. Se ele conseguir subir um pouco nas pesquisas, aí acredito sim que a sua candidatura deve ter pernas e ficar até a campanha. Mas, se ele virar um alvo e a candidatura dele começar a naufragar mais nas pesquisas, aí sim o ex-presidente pode mudar de ideia e dar um apoio para um outro candidato. Mas o ponto é o seguinte, devemos levar essa candidatura a sério. A única forma de Flávio Bolsonaro sair perdedor do Play 2026 é se ele não disputar. A única forma dele sair perdedor é se ele não disputar. Vocês, que estão um pouco mais maduros, já entenderam que o cargo de presidente da República não é tudo, né? É só no máximo a cereja do bolo. E a cereja do bolo é um nada, né? Perto do bolo. É só isso. Mas é muito importante. Óbvio que é muito importante. Óbvio que dá pra fazer muita coisa sendo presidente da República. Só que muito mais importante que ter a presidente da República é ter um grupo político. É ocupar espaços na máquina, no Estado. E pra você chegar nessa posição, pra você se firmar como uma força política, cara, você tem que ser candidato. Um candidato a presidente reforça Senado, reforça Câmara, reforça no sentido que eleições, de eleger mais pessoas, reforça de colocar ideias na mesa, que vai passar ano entrando. Gente, quer ver um exemplo bem idiota? Mas bem idiota mesmo? Você lembra do eu ia falar Joaquim Levy, mas não é Joaquim Levy, é o Levi Fidelix. Cara, o cara falava para lá do Aerotrem. É quase como se fosse meme, mas todo mundo ficou sabendo disso. Olha o Enéas, o Bolsonaro de muito tempo atrás. O Bolsonaro tinha 7 segundos, teve 8 segundos, algo assim. O Enéas tinha lá 13 segundos. O pessoal nada lembra do o meu nome é Enéas. O simples fato de você aparecer... O período eleitoral é porque você realmente fala com o país como um todo. Não para quem tá na internet. Todos vocês conhecem o Flávio Bolsonaro, conhecem o Eduardo, conhecem os deputados. Mas a população não. Não tem como sair perdedor disso. Não tem como sair perdedor disso. Se a direita brasileira, né, o bolsonarismo, enquanto grupo político, se o bolsonarismo quer mostrar que nós somos o verdadeiro bloco antissistema e tudo mais, cara, não tem outro caminho. Você tem que realmente se firmar, você tem que bater o pé, você tem que ter expressividade. E um partido mais do tamanho do PL, que é ser um grande partido, não ter candidato à presidência, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus, gente. Viabilidade, a viabilidade é não disputar. Só não tem se não disputar. Mas óbvio. Aí vem um Lavareda, comentando mais. E a Edsuki tá ali, ó. O impacto de Flávio Bolsonaro fez a CNN antecipar o que viria apenas no final de dezembro. Lavareda destaca apenas Flávio como pré-candidato declarado, esquecendo completamente Zema e Caiado. Detalhe na correção da palavra alertava para lembrava ao se referir da resiliência de Bolsonaro. Escuta isso aqui. Pois é, estranho, você vai estranhar, né? Pô, são meados de dezembro, geralmente é no fim do mês que Antônio Lavareda e Yuri Pita falam de eleições, mas aqui é o seguinte, é meados de dezembro, só que 2025 parece que é um ano que não quer acabar. E mesmo sem 2025, faz muito tempo que a política tem várias coisas no radar, mas uma em especial não sai do radar dos políticos e, claro, também não sai do nosso radar, que são as eleições presidenciais de 2025. Você que é o maior especialista em eleições aqui do Brasil, vai me ajudar aqui pra gente analisar e entender o impacto de Flávio Bolsonaro como um pré-candidato do PL à presidência, o qual, né, o tamanho desse anúncio, o que a gente já pode depreender. O senador ainda tem um desempenho
mais modesta. E por que eu digo ainda? Porque, obviamente, pesquisas que tragam o apoio efetivo, a informação sobre o apoio efetivo do pai, Jair Bolsonaro, ao senador Flávio, muito provavelmente vão erguer, né, vão trazer para cima esse resultado de 36 pontos. Né? O desempenho vai melhorar, em suma, para simplificar. O desempenho vai melhorar e ele vai se mostrar mais competitivo em relação ao presidente Lula. O quanto isso vai ocorrer, vai se dar, Yuri, é o que nós não sabemos hoje. Mas o importante para chamar a atenção, para o espectador, quando vê essas três candidaturas, é que, de fato, a única candidatura colocada na mesa, afirmada publicamente, é do senador Flávio Bolsonaro. O Datafolha perguntou qual o peso, o efeito positivo ou negativo, que o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro dá a um candidato. É aquela velha questão, Yuri, qual é a força que mantém na sociedade brasileira o bolsonarismo, em especial o seu maior líder, o presidente Bolsonaro. Esse gráfico que o Datafolha nos traz, nos revela, mostra que é um peso considerável, 47% no total, 126%, uma força, digamos assim, um papel mais incisivo nesse apoio. Por acaso, nós não trouxemos hoje aqui, mas há uma pesquisa divulgada hoje da Quest, entre deputados federais, e onde o Instituto perguntou se o apoio de Bolsonaro a um candidato a presidente mais ajudava ou mais atrapalhava esse candidato. E vem nessa direção para 58% dos deputados, e eles conhecem bem suas bases, onde convivem com os eleitores, etc. Para 58%, esse apoio ajudará, e para 25% atrapalhará. E o Ulisses responde. Pense nisso, né? Os deputados falam com a Quest, né? Cara, essa galera sabe a realidade. Uma coisa é o discurso público deles, para tentar forçar uma movimentação política, encarecer o preço do passe deles, tentar baratear o preço do passe do Flávio. Mas na hora do vamos ver, falar, mas e aí, irmão? O Bolsonaro ajuda ou atrapalha? Rapaz, ajuda, viu? Eita, você ajuda. Centrão sabe disso, mas sabe. Capaz do Centrão, os deputados do Centrão, fazendo 2 santinhos. Um com a foto do Lula, um com a foto com o Bolsonaro. A depender do bairro que eles vão, eles dão um ou do outro. Doutor, enorme. Bolsonaro. A depender do bairro que eles vão, eles dão um ou do outro. Isso vem ao encontro dessa informação que o Datafolha nos traz. Bolsonaro, a força de Bolsonaro, a força político-eleitoral dele é bastante resiliente. A despeito de haver uma maioria que considera a prisão justa, esse fato, que é tão recente, ocorreu agora em novembro, poderia elevar, por exemplo, a rejeição a um candidato apoiado pelo presidente, e esse efeito ir diminuindo ao longo do tempo. Tem um calor de notícia ali da prisão que pode significar um desgaste e isso ir se reduzindo à medida que a gente avance no ano que vem? Olhando que vem, Yuri, o que pode ocorrer é um certo pragmatismo daquele eleitorado, daquela fatia do eleitorado chamada eleitor estratégico, que deseja ganhar, deseja ser vitorioso contra o incumbente, contra o presidente Lula. Lembrando que o ex-presidente é uma das 2 lideranças carismáticas que a política nacional brasileira produziu nos últimos tempos. Isso não se desfaz de uma hora para outra, muito menos pela prisão, e você vê aí que 40% dos entrevistados acham que ela foi injusta, e esse número dialoga bastante, e é prova da resiliência que eu alertava, que eu lembrava, e dialoga bastante com os 37% sobre o total de eleitores que votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022. Quer dizer, tem de fato aí um capital político, né, político-eleitoral ainda bastante firme. Tá aí, né? Mas não. A candidatura do Flávio não é viável, não. Não é não. Confia aí no Centrão.